Beleza, boa tarde. Sexta-feira, 8 de maio de 2020, Adilson Iga, e hoje a nossa live vai ser com a lenda viva do Jiu-Jitsu, o El Vecchio, a lenda Elvésio Pena. Então vamos aguardar aí o Elvésio conectar aí pra gente começar. E amanhã com esse outro fera, Bernardo Chaves, que está lá nos Emirados Árabes. Grande abraço, Bernardo. Já mandou uma mensagem aí, vamos aguardar ele entrar na live aí. Vou enviar para ele. Vamos lá. Eu mandei lá pro... Grande abraço, Bernardo. Saudade de ti, irmão. A gente botar a conversa em dia amanhã. Vamos lá. Mandei o convite lá para o Elvésio. Vamos aguardar ele conectar aí. E a gente, para quem ainda não sabe o objetivo dessas lives, a gente está recolhendo aí, através de vídeos, as histórias, os depoimentos, né? A gente aí que é meu amigo. Tá aí o Elvésio. Vamos conectar ele. Aí. Boa tarde, ídolo. Como é que tá? Tudo jóia. Antes de mais nada, um prazerzão, entendeu? Tirar esse tempinho aí de 1 hora para saber das histórias do Elvésio, né? Que sempre foi um ídolo para mim, uma fonte de inspiração, e que no momento mais crítico assim da minha vida, tipo assim, foi aquela ajuda, aquela mão estendida para continuar. Então eu não poderia deixar de fora essa conversa aí contigo, né, Elvésio? Dizer aí a importância aí que você teve aí na minha trajetória, sempre incentivando, sempre dando exemplo, né? E eu queria então que, para a gente começar, que você se apresentasse aí pro pessoal. Bom, meu nome é Elvésio Pena, né? Eu tenho 59 anos e moro no Rio de Janeiro. E sou faixa preta de jiu-jitsu do mestre Della Riva, do mestre Ricardo Della Riva Godet. E é isso. E sou amigo do meu irmão aqui, do Iga. Meu ídolo também. Elvésio, para quem não conhece, além de faixa preta, casca grossíssima de jiu-jitsu, faixa preta de judô, e um dos melhores preparadores físicos aí do Rio de Janeiro, né, Elvésio? Conta aí para nós aí também essa trajetória sua aí no judô, né? E do final do ano de 1983. Trabalhei muito em colégio também, 37 anos no Colégio Andros, 15 anos no Colégio Padre Antônio Vieira, que é onde tinha a Academia Gracie Maitá do Hélio Gracie. Trabalhei no Estado também como professor de Educação Física. Tive uma academia minha em Copacabana, em que eu trabalhava com várias coisas também, inclusive musculação, hidroginástica, natação infantil. Joguei em várias, né? Também tive handebol feminino. E aí vim para o jiu-jitsu, na verdade, no início, para complementar o meu judô, né? A intenção era essa. Só que, com o tempo, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e jiu-jitsu passou a ser a minha primeira arte marcial. Não tem como, né? Não tem como, né, Elvésio? Né? Eu também vim do... Eu também vim do judô e quando eu comecei a treinar jiu-jitsu aí... Grande abraço, Suyan Queiroz aí, uma lenda do jiu-jitsu. Abraço, Suyan, obrigado por estar aí. Suyan, casca grossíssima, esse dia eu estava vendo uma luta dele das antigas, né? Brasileiro, eu acho que de 99, 96, alguma coisa assim, que apareceu nos stories do Instagram, né? Casca grossíssima. Elvésio,
aí para nós, que tem uma galera que não o conhece, né? Como que foi essa trajetória aí, a partir do momento aí que você realmente pegou a paixão pelo jiu-jitsu? Como que foi a sua trajetória aí, os campeonatos? Eu tive prazer de treinar contigo lá no De La Riva, e sempre um treino muito duro, muito técnico, né? Que contribui também para quem treina contigo, tipo assim, buscar o melhor, né? Conta para nós aí como que foi essa trajetória, como que está sendo aí. A gente vai considerar no passado que esse ano praticamente não teve campeonato, né? Então, como é que é essa história aí? Do seu início no jiu-jitsu até aí, final de 2019 aí. Bom, grandes treinos, né, Igor? O meu início no jiu-jitsu, como eu te falei, foi mais para complementar o judô. Eu não treinava jiu-jitsu verdadeiramente. Eu acho que meu início no jiu-jitsu foi quando eu ganhei a faixa preta. Para te ser sincero, assim, foi meu início como competidor de jiu-jitsu, né? Foi quando eu realmente decidi que ia competir jiu-jitsu. Eu já estava com 43 anos. Com 42 eu ganhei a preta, 43 foi quando eu resolvi competir. E eu resolvi que eu iria competir de adulto mesmo, que era o meu foco naquele momento. Então, competi por muitos anos de adulto. Acho que minha última competição de adulto foi final de 2018, foi dezembro de 2018. Mas, enfim, eu vim para o jiu-jitsu e a intenção era essa. Comecei competindo nos campeonatos mundiais, competi em 2004, 2005, 2006. Fui parado nas quartas do campeonato agora eu estou na dúvida se foi 2004 ou 2005, com o Fernando Marques Boi, perdi por pontos para ele, que foi o finalista com o Drysdale. Ele perdeu por uma vantagem para o Drysdale, eu acho. E depois, 2006, quando eu lutei com o Xande Ribeiro, né, que foi no 0 a 0, 8 minutos, foi o ano que o Xande foi campeão mundial peso e absoluto. E aí foi isso, né? Ganhei, assim, bastante competição de adulto. Acho que campeão estadual de faixa preta algumas vezes. Ganhei a América Golden Cup, que era a CBJJO, era como se fosse a UAEJJ, né? A CBJJO era que pagava dinheiro na época. Ganhei a América Golden Cup, fiquei em terceiro no World Black. Está com um probleminha de conexão. Caiu a internet do Elvésio lá. A gente está com a... Eu vou desconectar e já retorno com... Aí, vamos... Que caiu e travou a conexão. E... Vamos retornar com o Elvésio aí. Caiu a internet dele lá. Vamos esperar ele retornar aí. Vamos esperar o... Caiu a internet do Elvésio. Vamos esperar ele retornar para conectar ele. Pronto. A gente vai reconectar ele aí para... Quem assiste essas lives sabe que em alguns dias aí a internet está congestionada e a gente tem esse problema de fluxo aí, tá? Coisa normal, né? Mas é uma grande oportunidade aí de escutar as histórias do Elvésio. Pronto, retornamos. Deu uma travada, Elvésio, né? Deu uma travada. Eu não te via na hora em que travou, fiquei sem conseguir te ver. Né? Aí, beleza. Então, você estava na parte lá que a CBJJO
né? Pagava prêmios em dinheiro e você disputou aí alguns campeonatos aí, né? Fora Isso. os normalmente aí da CBJJ, né? Eu acho que os que podem mais ser pontuados para mim, assim, na categoria adulto, são esses dois da CBJJO, que o América Golden Cup que eu ganhei, e o Mundial, né, da CBJJO que eu fiquei terceiro, 2007, em Teresópolis esse campeonato. Tinha muita gente forte lá nesse dia. E depois, em 2009, quando eu lutei com Cavaca na semifinal do Europeu, adulto, fiquei em terceiro, perdi por pontos. E agora não sei se foi 2010 ou 2011 que eu fiz final com Bernardo Faria também. Eu fiquei em terceiro também, no Campeonato Europeu Adulto. E de Master foram os internacionais de Master, que eu acho que de 2004 a 2015, eu acho, mais ou menos uma coisa assim, eu fiquei invicto, né? No peso e absoluto. Mais ou menos é isso, assim, a história como competidor de jiu-jitsu, né? É isso. Então, dentro dessa trajetória vencedora sua, Elvésio, sempre tem um título que, tipo assim, marcou, né? Tipo assim, eu tenho, todo mundo tem, né? Qual foi o título que marcou a sua trajetória? Eu acho que, assim, que eu possa dizer, não foi nem título, quer dizer, acho que foi o terceiro lugar no europeu de jiu-jitsu no adulto, né? Porque eu tinha muito esse foco no adulto, né? Fui campeão do ranking da liga, campeão estadual algumas vezes, faixa preta adulto, mas de adulto isso. Agora de master foram, tipo, acho que entre peso e absoluto, eu tenho que rever isso, eu tenho que entrar no site da CBJJ para ver, mas eu tenho uns 13, 15 títulos do internacional, né? Que era o mundial, na verdade, era o mundial da idade. Não só na minha idade, como às vezes algumas idades abaixo. E também tem um que eu acho que foi um dos meus últimos, que foi o primeiro BJJ Pro que teve, que pagou em dinheiro, eu recebi tudo direitinho. Foi a primeira vez que a IBJJF pagou alguma coisa. E eu fui campeão peso e absoluto do Master 3. Eu já sendo Master 5 na época. Eu tinha 53 anos, eu ganhei no Master 3, que era a galera de 40, 41 para cima, né? Eu entrei de 3. Foi isso, acho que esses são os chutes assim, mais importantes do jiu-jitsu. Eu lembro que da última vez que a gente conversou sobre campeonato, né? A gente treinou e conversou, você tinha me dito que o foco era adulto, né? Porque era mais competitivo, era mais pegado, né? Porque na sua categoria do Master você não tinha quase luta, fazia uma ou duas lutas e isso às vezes deixava você um pouquinho desanimado, né? Então a gente está vendo assim uma inversão agora. O adulto continua disputado, mas os Masters, hoje a gente tem 4, 5, 6, tem muita gente voltando a lutar, né? E qual que é a sua visão sobre isso? Não, assim, na época que eu lutei Master, eu lutava só o internacional. As outras competições de Master, que eram poucas lutas, eu não chegava a lutar. Eu lutava, em geral, 2 ou 3 lutas no peso e 4 ou 5 no absoluto. Era mais ou menos entre 6 e 8 lutas em cada uma dessas competições que eu fiz. No Master. Mas hoje em dia a gente vê que a competitividade é muito maior, né? É uma coisa que realmente faz muita diferença. E isso, a gente vê isso até Master. Eu tô com 59, vou fazer 60. Sou Master 6. E mesmo Master 6 é extremamente competitivo. E hoje em dia eu tenho dificuldade para lutar até no Master 6. Também por conta de não conseguir treinar direito, por causa de artrose. Tem muita artrose hoje em dia. Talvez por eu ter exigido muito durante muito tempo. Muita artrose nos ombros, joelho, enfim. Mas o Master hoje em dia é uma competitividade absurda. O cara, para ser campeão de Master, hoje em dia, campeonato mundial, então é uma coisa de louco, é muito difícil. Eu venho lutando, né?
evoluindo dentro da categoria Master, né? Então eu comecei lá no Master 2, passei pro 3, hoje eu tô no 4. E hoje no 4, pô, eu tô lutando com um cara que quando eu era faixa azul, faixa roxa, eu via de preta, entendeu? Né? Então é aquele enorme prazer de ver o pessoal retornando às competições e cada vez aparecem pessoas cada vez mais duras, mais preparadas, né? Daí vem a pergunta, né? Qual que é o segredo para chegar bem numa competição, Elvésio? Eu acho que primeiro você acreditar, né? Quando você vai para uma competição, não pode haver dúvida na tua mente. Você tem que chegar lá acreditando que você pode. Uhum. E você tem que ter prazer no processo. O processo realmente é tudo. Que é o fato de você treinar com afinco, você dedicar cada um dos teus momentos. Muitas vezes a gente sabe que tem que trabalhar também. Sim. A gente se divide realmente. E a minha vida inteira foi assim. Então você tem que... O teu fim de semana tem que ser treinamento. As tuas férias é treinamento. O teu feriado é treinamento. É psicológico. Você não pode treinar fisicamente. Você assiste vídeos, se coloca no lugar das pessoas como se estivesse treinando. Enfim, é todo o processo para você chegar lá confiante, sabendo do que você é capaz. Em geral, sempre foi assim comigo. Esse problema da artrose tem me atrapalhado um pouco, porque atrapalha na questão do treinamento. Só que eu estou muito motivado, determinado, estou fazendo um esforço danado para conseguir treinar minimamente. Principalmente agora, né? Na quarentena aqui dentro de casa. Então, nessa preparação, como que você divide, por exemplo, o treino mental, né, que é a parte mental de fazer estratégia, de fortalecer a cabeça, o treino físico, o descanso, né? Lógico que tem outras coisas, tem a preparação física, né? Que, por exemplo, eu já procuro fazer atividades compartilhadas para matar a preparação física, né? Mas tem gente que faz preparação física específica, né? Como que você divide em porcentagem? 30%, 40% de treino mental, entendeu? 50% de treino técnico, o restante treino físico, porque geralmente nessa categoria de Master, todo mundo, se não todo mundo, tem esse problema de lesão, né? Então até ano passado, né, eu estava competindo, daí tive que me parar tudo para fazer uma cirurgia meio que de urgência para operar pulso e ombro, né? Porque estava exigindo e tal e poderia se agravar. Então todo mundo tem problema de ordem física, né? Então como que você divide isso aí, mais ou menos, na sua rotina? Bom, essa questão assim Bom, eu agora, a minha rotina nesse momento mesmo, é tentar me recuperar, que a artrose tem sido muito difícil para mim. E eu acho que tudo é uma questão de motivação, né? Você tem que estar motivado, você tem que botar o objetivo. Agora, você falou da divisão, né? Essa divisão do técnico, físico, varia de acordo com o momento. Eu procuro, em geral, fazer um macrociclo de 3 meses, vamos dizer assim, visando a competição alvo. Então, essa questão do volume de treinamento, tá, tanto do técnico quanto do físico, ela é maior na fase inicial e inversamente proporcional, ela vai diminuindo o volume e aumentando a intensidade, né? Mas eu procuro fazer ao máximo possível tanto treino técnico quanto físico no tatame, no próprio tatame. Sim. Com drills, com movimentação. E complemento com a parte de musculação propriamente dita. Quando eu conseguia, eu achava fantástico usar o levantamento de peso olímpico, que foi... Aprendi com o amigo Jorge Califré, o Jorjão, que foi campeão, e era um cara que era do judô na época. Foi ali que eu comecei a ter um pouco, mas hoje em dia, para mim, é completamente impossível fazer determinados momentos ali do levantamento olímpico. Mas para a galera, de uma maneira geral,
eu acho que é fantástico usar o peso em movimento. Eu acho que ele tem mais a ver quando a gente pode conjugar braços, pernas, troncos ao mesmo tempo. Eu acho que tem muito mais a ver, é muito mais eficiente para a gente nesse caso, entendeu? Então, é assim que eu procuro dividir. E o mental que você estava falando, esse mental eu procuro com meditação. Uma das coisas que eu faço, assim, por exemplo, quando eu vou nadar ou quando eu tenho acesso à piscina, é trabalhar o mental em apneia. Porque Sim. a gente passa por cada sufoco durante as lutas, né? Então eu procurava fazer hiperventilação e descer, ficar submerso o máximo de tempo possível e me imaginar lutando ali. Então, quando o ar começa a faltar, quando a gente começa a ficar naquela coisa, é como se a gente acelerasse na nossa mente o nosso trabalho, a nossa determinação ali em vencer aquela luta. E eu acho que isso acontece muito na luta. Então, ali era uma das formas de treinar o mental. Teve uma época também que eu fazia umas coisas muito doidas, assim, tipo, você pegar uma barrinha de cereal pequena, colocar na boca e começar a fazer um treino físico sinistro, subir escada, subir arquibancada, treinamento de entrada de queda, te mata e rola. E aí você começa a ter uma necessidade de botar aquela glicose para dentro e você controlar na mente de não colocar aquela coisa para dentro. Você não pode. Tinha uns treinos loucos também de coisa assim, de diferentes níveis para você caminhar. Isso foi o cara que me preparou durante um tempo lá, que me ensinou essas maluquices. Então, mas é tipo assim, cada experiência, né? Isso eu aprendi por morar longe dos meus professores, né? Então, aproveitar esse tempo com os professores, com os mestres, né? E tudo que você aprende, você colocar em prática, né? E testar, para saber aonde que você se encaixa nisso tudo aí, né? Então, sempre que eu ia para o Rio de Janeiro treinar com vocês, eu procurava treinar com os melhores, com os mais fortes, entendeu? E para mim saber a situação real, né? E acabava sendo também um treino mental pelo seguinte, na minha condição eu observava muito qual seria a reação e a estratégia das pessoas que treinavam comigo, né? Então, por exemplo, aqueles que meio que se abalavam com a situação tomavam um carro, né? Aí na segunda já não dava mais brecha, né? Então eu sempre busquei fazer os treinos duros. Para quê? Para mim ver realmente uma autocrítica bem sincera do que você precisa melhorar, né? E com o estudo acadêmico, né? Depois eu acabei fazendo uma faculdade de educação física, fazendo uma pós-graduação em treinamento, né, em fisiologia, tinha as matérias de psicologia do esporte, né, você acaba entendendo essas situações como necessárias para adaptação, não só do corpo, mas também o fortalecimento mental em busca de um objetivo, né, que eu acredito que esse trabalho hoje ele é bem fraco, né, com o tanto de atleta que a gente tem competindo aí a nível de competidor mesmo, né? Então, aquele que tem a cabeça mais forte, mais blindada, ele consegue ir mais longe, né? Então, a gente observa muito isso nos campeonatos, né? E geralmente você vai conversar com as pessoas, elas nunca estão 100%. Né? Você pergunta, aí, como é que foi a preparação? Né? O cara fala, não deu para preparar, né? Machuquei treinando, daí tive que adaptar, tive que ir para cá e para lá, e você vê lá o cara chega e ganha 4 medalhas, entendeu? Ganha peso absoluto com kimono, peso absoluto sem kimono, e vai com 4 ouros para casa. Aí te chama a atenção justamente assim, se o cara tá meia bomba, 70%, 60%, como é que o cara levou 4 ouros? Né? Então você começa a questionar, né, essas coisas.
E a conversa justamente com o time, Alverso, é em relação a isso, a blindar a mente para você ir em busca de um objetivo. Então, por exemplo, o que sempre me chamou a atenção e sempre foi inspiração foi o fato de você, sendo master, lutar de adulto. Eu achava isso fantástico, entendeu? É como se você estivesse sempre vencendo o tempo, né? Então, pô, uma baita de inspiração para mim e que me levou a continuar, a persistir, a não desistir, entendeu? Então, quer dizer, eu acabei seguindo em frente com tudo que eu vi e aprendi com você e com várias outras pessoas lá no De La Riva, né? Então, essa conversa é justamente para quem compete, né? Então, a gente já viu a parte de preparação, preparação mental, a divisão dos treinos, os ciclos, né? E aquele treino que você fazia de agility? Teve um pessoal que perguntou aí. Esse treino de agility até teve uma matéria na TV Brasil, né, na época, e é um treino que eu fazia justamente procurando usar os elementos do jiu-jitsu. É um treino que hoje eu vejo muita gente fazendo também. É um treino mais no tatame, usando os rolamentos, as fugas de quadril, treinar com saco de bater, trabalhar o joelho na barriga, montada, sair para armlock. Enfim, usar os elementos do jiu-jitsu com movimentação. Por exemplo, rolar pelo ombro e girar no próprio eixo, saindo no armlock, enfim. E encaixando um movimento no outro, né? Porque são vários movimentos. Então, você, montar um circuito de agility, né? E isso da parte mais de solo e os movimentos de sombra. Você faz sombras de entrada de Kouchigari, Ouchigari, Ponsoi, faz um rolamento, a mesma coisa, você segue, aí você trabalha a baiana, tirando o saco de boxe do chão. É isso que, em geral, eu chamava de agility, né? E trabalhos de força também, usando o peso do meu próprio parceiro, ou então o meu próprio peso, né? Enfim, era esse o foco do trabalho que eu chamei. Na época eu dei esse nome de agility e fizeram uma matéria com isso. Né? E pegou, né? Então, tem uma galera aí que está iniciando agora e muitas vezes não sabe, tá pegando a conversa pelo meio, né? Então, daí a gente vai voltar lá Entraram duas cascas grossíssimas aqui agora. Entrou o Fernando Reis, da Aliança, casca grossíssima, campeão mundial. Já tive o prazer de uma vez lutar com ele. Fui embrulhado. E entrou o Zílio, que é o que comanda a nossa equipe lá em Porto Alegre, aluno do Flávio Ferreira. Faixa preta, casca grossíssima também. Que maravilha. Ô, Elvésio, a gente frisou muito o lance de motivação, né? Então a gente vive uma época de pandemia, né? E eu acredito piamente que mais do que nunca é hora de quem realmente aprendeu o jiu-jitsu botar em prática. Mas pô, como é que é essa conversa aí, né? Pô, resiliência, adaptação, né? Bushido. Entendeu? Bushido. Código do Bushido. Você se adaptar à situação, né? Então, os treinos individuais, o compromisso do treino consigo mesmo, né? Até as coisas voltarem ao normal, acho que seria chover no molhado, né? Para quem realmente gosta, né? Mas tem uma galera que está começando e ainda não está nessa vibe ainda de... Tá naquela lombriga de fazer treino secreto e não sei o quê, vamos marcar um treino aí, né? Mas a vibe não é essa, né? Então, por exemplo, qual a dica que você dá nesses tempos aí de pandemia para a pessoa buscar treinar e aprender, né? O que ele deve fazer? Aprender a fazer o fundamento da maneira correta, aprender o que? Os rolamentos, né? Os utcomes, né? O que ele precisa fazer aí para melhorar o fundamento? Pô, Bernardão aí na área, eu sei que amanhã tem a live do Bernardo. Eu vou estar presente com certeza, Bernardo. Bernardo é irmãozaço. Demais da conta.
Então vamos lá. Isso que você falou aí é realmente muito importante, né, Iga? Porque agora, mais do que nunca, a palavra disciplina, eu acho que é a palavra-chave, né? Uhum. Então, a gente tem que começar. Eu sou a favor de, por exemplo, com meus alunos, às vezes tem aluno que está trabalhando aí na linha de frente e tal, a gente está fazendo umas lives nas terças e quintas, às 7h30 da noite. Mas quem Aham. está em casa, fazendo sozinho em casa, eu acho que o legal é a primeira coisa do dia, tomar um café da manhã leve, banho frio, banho gelado e partir para fazer alguns movimentos. A galera que está Aham. começando, mais do que ninguém, tem essa possibilidade de usar aquilo que o professor acabou de ensinar para ele, entendeu? Trabalhar a fuga de Aham. quadril mesmo, rolar em cima do ombro, fazer Sim. esses trabalhos assim que são possíveis serem Aham. feitos num espaço em casa, né? Coloca um edredom no chão, para quem não tem tatame, Aham. e faz em cima do próprio edredom ou até no próprio chão, dependendo do piso que você tiver na tua casa, ou do carpete, enfim. Procura fazer os primeiros movimentos que aprendeu, porque se o cara está começando, ele ainda aprendeu mais o basicão, né? Fazer Aham. abdominal indo para a gola cruzada, por exemplo, usar o movimento da americana, da guarda, da americana do chão, mentalizar, Aham. né? Sei lá, pode usar uma faixa para trabalhar um Sim. pouco da guarda-aranha, dos movimentos da guarda-aranha, da guarda-laçada, quem já tiver chegado nessa parte aí. Enfim, eu acho que é isso. Fazer o Aham. básico ali do que o professor acabou de ensinar, né? Né? Eu acho que é onde ele vai Então, a aproveitar mais. gente a gente está hoje abordando mais a parte competitiva da coisa, né? Mas sempre tem aquela pergunta que a galera, tipo assim, às vezes arrepia, né? Aprender jiu-jitsu, né? Aprender jiu-jitsu. Quando se fala jiu-jitsu, a primeira coisa que vem à cabeça é eficiência, né? Então tá, Sim, para ter sim. um jiu-jitsu eficiente, o que precisa na sua concepção, Elvésio? Bom, primeiro eu acho que você, no início, assim, principalmente, você precisa focar em alguns golpes que Uhum. você precisa. Eu acho que o ideal é que você treine muita repetição daqueles movimentos, muita repetição Aham. até você ficar bom. Procure colocar em Aham. prática dentro dos rolas, dentro dos Sim. seus treinamentos no dia a dia. Conforme você já fique muito bom, você nunca deve deixar de lado aquilo que foi muito eficiente para você um dia. Mas Aham. você tem que começar a aprender outras coisas. Outra coisa, o cara pode ser guardeiro, pode ser passador, mas ele tem que ser completo, porque o guardeiro ele tem que entender como se processa a passagem de guarda. E o Sim. passador tem que entender como é fazer uma guarda, para você se Aham. colocar na posição do outro, né? E a luta em pé, eu Aham. acho que a luta em pé é fundamental. Eu sei que muitos não treinam, mas a luta começa em pé, para quem é competidor, né? E é fundamental que você saiba lutar em pé, para você trazer isso como uma vantagem para você no Aham. cômputo total da luta, né? Aham. Eu vejo assim, tipo assim, eu comecei no jiu-jitsu, né? Opa, voltou agora. Eu comecei a dar aula de faixa azul. Então, até a faixa roxa, quando efetivamente eu tive um professor para me ensinar a fazer guarda, entendeu? E daí realmente treinar como se deve, mas eu sempre ensinava o que eu sabia, né? E hoje em dia eu vejo o seguinte, muita gente, por exemplo, vamos falar dos azul, até mesmo no começo de roxa, a pessoa não sabe como chega na finalização. Se você chegar para ela e falar assim, ó, faz um armlock, ela faz, né? Mas no rola, se você observar uma semana,
ela não consegue fazer um armlock no rola, né? Então, daí a grande pergunta, né? Como fazer a pessoa linkar o movimento à finalização? Eu acho que, por exemplo, você falou do armlock aí, é uma coisa que eu gosto muito, é do armlock. Está sem áudio, então, Elvésio. Está sem áudio. Alô? Deixa eu Alô? reconectar você, daí eu... Porque está sem áudio que eu não estou escutando. Vou reconectar você aqui para a gente voltar aqui, só um minutinho. Vamos lá, vamos conectar o Elvésio de novo aí para a gente escutar ele responder essa pergunta. Aguardando, vamos lá. Quem assiste essas lives no Instagram sabe bem que é complicado o lance da conexão. Então, às vezes trava, às vezes perde o áudio e a gente fica aguardando aí o restabelecimento da conexão para a gente seguir. Tá? Então, só peço aí um pouquinho de paciência para quem está assistindo para poder... vamos lá. Para poder a gente voltar aí. Estou aguardando aqui o Elvésio conectar de novo na live para a gente continuar a nossa conversa com ele aí. Acho que vamos lá. Vamos lá, aí vem aí. Aguardando o Elvésio. Aí, pronto, voltou. Agora voltou. Né? Então vamos lá. Então a gente estava falando de como é que você consegue conectar para você aplicar no rola, né? Sim. Eu acho que bom, primeiro existe um tempo de maturação para o cara conseguir aplicar no rola, entendeu? Porque quando você faz o movimento, você executa a técnica sem uma resistência grande do teu adversário, é uma coisa, uma resistência já é outra. Mas eu acredito que seja o caminho, que o importante é a combinação dos movimentos, né? O movimento da fuga do quadril, o movimento da quebra da postura. Eu estou falando em relação, por exemplo, ao armlock, quando você está fazendo o armlock da guarda. Tá? Vamos imaginar, poderia ser da montada, poderia ser partindo, sei lá, do movimento do 4 apoios, quando você pega as costas e sai para o armlock, enfim, tem milhares de formas. Eu estou vendo assim na questão de fazendo guarda. Eu acho que básico, é todo um né? caminho, né? O básico, existe o armlock básico, existem várias outras formas de você chegar no armlock. Você pode chegar nele cruzado, enfim. O importante é você treinar todo esse caminho, muitas vezes, não só o movimento do armlock em si, mas o caminho para chegar até ele, e a partir desse treinamento, com muitos rolas, você começa a conseguir aplicar em um rola ou outro. Agora, você conseguir aplicar num cara de um nível muito alto leva tempo. Porque o que acontece? Até aluno meu mesmo, às vezes eu não mostro posição, eu tiro dúvida da posição, porque eles têm um conhecimento, né, de posições que eles estudam através de material e é passado para cada faixa, né, para fazer o exame, então ele tem que saber a posição. Então, às vezes, até aluno meu mesmo, ele pergunta assim, pô, mas como que chega nessa posição? Eu falei, bicho, daí você tem que trabalhar quadril, você tem que trabalhar o posicionamento do adversário em relação a você, uma série de coisas, né? Mas esse questionamento que eu fiz para você acontece também porque muitas vezes eu vou dar seminário ou aulão em outras equipes ou fora do Brasil, né? Então, principalmente em Portugal, na Alemanha, Itália, que eu já fui dar seminário, né? Inclusive você é rei lá em Portugal, né, Alves? Todo mundo te conhece, né? Então existe esse problema de você mostrar a posição e as pessoas terem dúvida de como chega nela, né? Então por isso que eu fiz esse questionamento. Então
acaba sendo um problema assim meio que generalizado, entendeu? Por exemplo, eu tenho problema com um aluno meu assim, outros lugares que eu fui dar seminário, também aconteceu o mesmo tipo de pergunta, né? Europa, nos Estados Unidos também o mesmo tipo de pergunta, né? Como que chega na posição? Você está mostrando a posição ali, daí o cara, tipo assim, cola a placa, né? E fala, pô, mas e aí? E solta aquela velha pergunta, né? Pô, como é que chega aí? Né? Entendeu? Então essa... Aí depois da roxa, que o cara já está competindo, assim, já está sendo monitor de criança. Às vezes eu ouço muito pessoal falar assim, pô, eu tô parado, tô estagnado, não consigo evoluir mais no jiu-jitsu. Aí uma das coisas que eu costumo dizer é que o jiu-jitsu é assim mesmo. A gente treina, a gente é quilometragem, né? Quilômetros rodados, horas de tatame, e de repente, num clique, uma coisa que você fala assim, caramba, ligou aqui, aí você consegue fazer, por exemplo, no armlock, num treino, você consegue fazer um movimento que você nem imaginava que você fosse capaz, mas eu digo para ele que esse clique é reflexo, é consequência dessas várias horas de tatame somadas para que ele chegasse a esse clique. Então, aquele de estudo, né? que não está evoluindo, que não consegue melhorar, que não está... ele tem que só ter a paciência, porque o momento dele vai chegar, desde que ele realmente mantenha essa disciplina, se mantenha treinando, tenha prazer no processo, ele vai conseguir chegar lá. É isso que eu costumo explicar quando o cara acha que, pô, não consigo evoluir, não consigo chegar lá. Então, isso é exatamente como você falou, treino, né? Treino e estudo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu nunca fui de dar mão de vaca, mas de 4 anos para cá se tornou o quê? O primeiro ataque meu de mão de vaca. Por quê? Porque eu dei uma apertada na luta em pé e geralmente eu estou conseguindo derrubar. Então, o primeiro reflexo do cara, quando ele toma a queda e eu chego na lateral, é querer colocar a mão aonde eu não tenho braço, né? Então, ele espalma a mão ali, é onde ele é finalizado, entendeu? Então, quer dizer, surgiu de uma necessidade, mas também de observação. Então, você melhora uma... né? Se adapta à sua necessidade e acaba acontecendo. Mas, assim, eu nunca fui de dar mão de vaca, né? Mesma coisa, chave de pé. Né? Então, os últimos campeonatos que eu ganhei todos com chave de pé. Né? Que o cara toma a queda e quer fazer guarda de qualquer jeito e o pé sobra. Né? Então, já foi sul-americano, já foi brasileiro dessa forma. Né? Então, já aconteceu várias coisas. Eu vejo, tem duas perguntas aí para você. A gente vai se adaptando, né? Sim. A gente vai se adaptando e... Bom, quando você falou de campeonatos importantes no Master também, tem os campeonatos brasileiros, né, também. Eu fui campeão em 2017, 2019. Então, são 2 campeonatos que eu não citei, mas o campeonato brasileiro é sempre importante. Aí você falando aí, 2018 eu não lutei, mas 2017, 2019 eu ganhei. E como foi agora, né, 2020, era para a gente estar lutando lá agora, passou... Passou, né? Por esses dias aí, né? Enfim, vão ter muitos ainda pela frente. Com certeza. Né? O Bernardo perguntou aí para você como que é ser referência para várias gerações de lutadores. Pô, caramba, isso aí até... Bernardão, cara, ser referência... Cara, referência eu acho que eu não chego a tanto, não. Mas, assim, poder dar o exemplo, entendeu? Para uma galera e poder realmente muito gratificante, né? Para os nossos alunos, né? Para a galera que te admira, que te tem como uma pessoa que tem alguma coisa a acrescentar na forma dela ver, é gratificante, sim. Assim. Agora, pouco, eu não sei se ainda estão aqui, mas meus alunos, agora alunos quem eu tenho estado muito em contato, o Juan e a Priscila, são 2 alunos meus que eu estou trabalhando muito, que eu acredito muito neles, e
E eles falam isso para mim, eu fico assim, né? Pô, caramba. E o Bernardo não está falando aqui, ele trabalhou comigo, teve uma época que eu chamei ele trabalhou comigo na Ladeira dos Tabajaras, no Morro dos Cabritos, num projeto Eu social, lembro. Eu ali lembro. para mim, para ele, para a gente. E o Bernardo também tinha o projeto dele, que eu tive a honra de ir lá também, lá, lá em Vargem Grande, enfim, o projeto da igreja. Foi uma coisa bem bacana de estar também. Então, a gente servir de exemplo. O Juan está me chamando de pai aqui. Isso aí me deixa emocionado até. Não, Mas, mas, realmente, mas, o Juan é um filho para mim também. Então, mas é isso. é uma grande verdade, Alves. Tipo assim como lá atrás, lá quando eu retornei, você virou um exemplo, um amigo assim que eu tenho o maior carinho desde sempre, entendeu? E que deixou o exemplo, exatamente isso que você falou. O exemplo, ele arrasta, entendeu? Né? Quem fala, às vezes convence, às vezes não, mas quem dá o exemplo de estar lutando, de estar dando o seu melhor no dia a dia, é sempre observado e pode acontecer várias coisas aí, vai continuar sendo exemplo, assim como você é para mim, entendeu? Então, por isso dessa live, por isso dessa conversa, entendeu? De chamar você para o pessoal saber a sua história, né? Então, tem muita gente do Rio Grande do Sul, tem um pessoal de Ilhéus, tem um pessoal de São Paulo assistindo, né? Pessoal que é amigo meu aí, então está sempre ligado nas lives aí. Tem uma outra pergunta aí para você, né? MC Pena. Como está sendo a quarentena para você? Como a falta de treino está te afetando, Elvésio? Essa é minha irmã, Igor, é minha irmã. Pô, Maria, faz muita falta para gente que gosta do jiu-jitsu. Jiu-jitsu para gente é estilo de vida, é religião. A gente gosta de estar segurando no kimono dos nossos amigos todos os dias, poder estar dando aula, faz muita falta. Como eu falei, a gente tem feito aí essas lives, terças e quintas, para estar em contato com nossos alunos, né? Em geral, nesses dias eu tenho colocado o kimono, podido estar com eles. Ontem foi um dos meus primeiros faixa preta, Rafael Vilela. Eu pedi para ele que ele puxasse a nossa aula, né? É uma coisa bem rápida, é mais para a gente manter contato mesmo. E a gente passa 3, 4, 5 movimentos do jiu-jitsu, tanto no solo quanto em pé. E é isso, faz muita falta mesmo. Não só para mim, como para todos os que amam jiu-jitsu, como é Para o caso todo do mundo. Liga, que com certeza está sentindo muita falta. Com certeza. Né? O Júnior Cereja perguntou aí como que foi o seu início aí seu início na Escola de la Riva, né? E como que você entrou lá? Bom, Cereja primeiro, Cereja, pô, um abraço. Cereja é um irmão lá da escola, pô, sensacional, um cara muito bacana mesmo. Cereja, eu comecei na Escola Della Riva, eu costumo falar que o mestre Felipão me recebeu lá, porque o Della Riva viaja muito, tá sempre. E eu já tinha contato com o Della Riva dos campeonatos universitários de judô, e também por sermos os dois, ambos, moradores aqui de Copacabana. Então eu procurei a Escola Della Riva pela primeira vez por causa dessa referência e esse contato que eu já tinha com o mestre. Então eu procurei quando a escola era lá na W2M, o ano eu acho que era talvez 94, 95, o primeiro ano em que eu procurei. Já era meu segundo contato, eu tinha tido contato também por ter ido lá no Carson uma ou duas vezes para treinar. Mas enfim, eu procurei a Escola Della Riva e quem me recebeu primeiro foi o mestre Filipão, que para mim é uma referência no jiu-jitsu também. E logo depois eu fiquei com o Della Riva lá, ele me deu uma faixa roxa toda puída. Eu cheguei lá de branca, mas ele falou, você é preta de judô, não dá para ser branca. Aí ele me deu a roxa e desde então eu fiquei na escola, mas eu não treinava todos os dias, eu não tinha foco em aprender o jiu-jitsu. E aí, nesse meio tempo, eu montei academia, e na academia
eu treinava para o judô e a academia era uma academia de educação física de uma maneira geral. E o Della Riva me deu a marrom enquanto eu estava lá, fazia alguns treinos com o Marco Aurélio Valadares, que também era faixa preta do Carson, mas eu falei para ele, pô, eu não posso ganhar a marrom sem que o Della Riva autorize. O Della Riva autorizou, e no ano em que eu voltei, o ano de 2003, eu passei 3, 4 meses, que eu voltei no meio do ano, foi quando eu estava me desligando, parando com esse negócio de academia, e academia minha, de ser proprietário de academia, né? Sim. E aí eu não tinha tempo, eu não conseguia mais ter tempo. Eu treinava até, nessa época, eu treinava até um pouco mais de luta livre. E aí eu fui treinar com o Della Riva e ele me deu a preta. Dali em diante, eu acho que eu comecei a aprender jiu-jitsu. Porque eu passei a treinar 2 vezes por dia, treinava sábado, treinava domingo, era uma vontade danada de aprender, de melhorar, de treinar com os melhores. Aí comecei a competir, comecei a me desafiar no adulto e me desafiar lutando com, por exemplo, Xande Ribeiro, Cavaca, Ceccone, vários, Bernardo Faria. Lutei com vários desses top do adulto, né? Eu já com 45, 50 anos de idade. E o mestre Della Riva, para mim, é uma referência, né? Pô, o cara que mais sabe jiu-jitsu que eu conheço, né? Com quem eu tive a oportunidade de aprender, que ensinou realmente tudo que eu sei de jiu-jitsu. Na minha vida, eu aprendi com o mestre Della Riva. E é lógico, dei continuidade, o aprendizado não para, aprendo com outros mestres também. Estava assistindo a live antes de entrar aqui, estava assistindo a live do Ari Galo, que também é uma referência para mim. Apesar de ser mais novo, a gente morou em ruas paralelas. Eu morei na Edmundo Lins, ele morava na Silva Castro, depois fui morar na Ladeira dos Tabajaras. Enfim, o Ari é o braço direito do Carson Gracie Júnior, né? E é um cara sensacional também. O pessoal costuma chamar ele de Della Riva Preto. Então, é um cara que eu gosto de citar também. Então, enfim, o Della Riva, para mim, a escola é uma referência. Não tenho o que falar. Bernardo. Vou contar, mas essa história ele mesmo sabe. Marrento. Não, tu não vai entrar. Fazer isso. De tirar alguém do vôlei, não era minha praia. Mas o dela conta essa história, brincadeira, então isso virou lenda, né? Virou lenda. Como o Bernardo está falando aí, é isso. E Cereja, é isso. A minha história lá em Della Riva é uma história que se confunde hoje com a história da Academia Della Riva também. Ah, sim. Você acabou se tornando um dos grandes pilares da Academia Della Riva, um grande nome, né? Assim como vários outros que hoje, igual o Bernardo, que está lá representando, está lá nos Emirados Árabes, né? E o Magrão lá em Ilhéus, né? Tem o Cabeça no Rio Grande do Sul, o Lula também em Porto Alegre, o Marco Túlio. Então várias lendas aí do jiu-jitsu passaram pela mão do mestre Della Riva, né? Tá me escutando aí, Elvésio? Que deu uma travada aqui. Aí, tá escutando? Estou escutando, perfeito. Tá dando uma travada no vídeo aqui. Deixa eu... Tá escutando? Aqui eu estou te vendo perfeitamente. Ah, tá. A gente está aí nos minutinhos finais aí, Elvésio. Claro. Né? Eu queria que você deixasse um recado seu aí para essa galera aí que te admira, que curte o seu trabalho. Eu estava em dívida com você dessa conversa,
né? Tava. Tipo assim, para dizer para você que, pô, meu eterno ídolo, o cara que sempre vou parar para ver lutar, entendeu? Que se eu tiver oportunidade, estiver por perto, eu vou fazer seminário, vou aprender. Se eu tiver oportunidade de treinar junto, eu vou treinar junto, entendeu? Eu queria que você deixasse queria que você deixasse aí um recado para essa galera aí, entendeu? A respeito disso tudo que está acontecendo, a respeito de futuro e principalmente a respeito de jiu-jitsu. Bom, primeira coisa, assim, com relação a jiu-jitsu, não desistam nunca dos seus sonhos. Não importa, como eu gosto de falar muito para os masters, porque eu sou master, né? Não desistam, procurem sempre estar renovando os seus objetivos. Se alguma coisa está difícil, você tem que buscar alguma forma de superar esse obstáculo. Eu acho que a vida é essa eterna superação. Tenham disciplina, procurem. Se o caminho que você está usando não está dando certo, não é porque acabou, é porque existe outro caminho. Você sempre tem alguma coisa a deixar, entendeu? Então, é isso. Mantenham sempre sonhando, porque a nossa vida é assim. Com relação ao momento que a gente. Essa resiliência, né? Acho que a palavra é resiliência, aprendizado, tirar sempre alguma coisa positiva. A gente tem tempo aí para renovar, até para estudar coisas novas, buscar cursos, coisas que a gente possa aprender. A gente que é do jiu-jitsu, procurar estudar sempre. A gente tem hoje em dia o advento do YouTube aí, que permite a gente estar sempre estudando. Então é isso. Eu acho pegar o limão e fazer uma limonada, né? Se é o limão que a gente... Vamos fazer uma gente aí. É isso. Deu para ouvir aí, Iga? É isso aí. Grande Ovércio. Ovércio, pô, só tem que agradecer mesmo pela oportunidade de poder conversar contigo, de poder expressar essa gratidão que eu tenho por ter você e te chamar de amigo, entendeu? De poder ter compartilhado grandes momentos contigo no tatame, de poder ter aprendido contigo, poder sempre escutar as suas lições aí, entendeu? Você é um cara que, pô, é um dos primeiros ídolos que eu tive na Escola de la Riva, entendeu? E para mim continua, não mudou nada, continua sendo, além de meu amigo, um exemplo e o ídolo, assim como é pro Bernardo, com a galera aí fora aí que te admira muito, tá? Então, a minha eterna gratidão, Ovércio, tá? E muito obrigado pela oportunidade, tá? Porque momentos assim, para mim, são oportunidades de aprendizado, tá? Um grande abraço. Uma honra poder estar aqui com você. Fica com... Dar um recado para o Bernardo, também te amo aí, Bernardão. Amanhã tem o Bernardo aqui no... Galera, não percam, amanhã tem a live com o Bernardo, nosso irmão lá da equipe dela Riva também. É um cara sensacional, com certeza muita coisa para contar. A gente saber como é que estão as coisas lá nos Emirados. A gente vai saber de muita coisa da carreira competitiva do Bernardo também, um grande campeão, que eu tive a oportunidade de estar ali no corner acompanhando ele muitas vezes. Então, não percam amanhã, galera. Ó, importantíssimo a gente estar focado junto aqui nas lives do Iga. Valeu, Iga. Muito obrigado. Obrigado, galera. E para quem pegou aí a live pela metade, daqui 1 hora mais ou menos, essa live vai estar na íntegra lá no canal do YouTube, tá? Para quem quiser assistir desde o começo, tá? Pegar o fio da meada aí da conversa, tá? Adilson Iga Dorval lá no YouTube. Beleza? Eu verso, meu irmão. Opa, galera, a galera que chegou agora aqui. Ramon, que é braço direito do Ari, que a gente estava falando aqui, dela Riva Preto, dela Arizinho, pude estar assistindo a live dele agora há pouco, que era a live do Magrão. Verônica estava lá também. Pô, Ramon, um prazer falar contigo aqui. Verônica também.